A casa amanhecia antes dela. Sempre. Mariana abria os olhos no escuro, ainda antes do galo do vizinho, antes da luz tocar o vidro embaçado da janela da cozinha, e ficava ali, deitada de lado, ouvindo a respiração pesada do homem ao lado. Aquela respiração era o relógio da sua vida. Quando ela acelerava, ela sabia que precisava sair da cama em silêncio. Quando ela ficava lenta, ela tinha alguns minutos a mais. Eram esses minutos que ela usava para respirar, para lembrar quem ela era antes de virar sombra dentro da própria casa. Ricardo dormia de boca aberta, com o cheiro azedo da cerveja da noite anterior ainda pousado no travesseiro. As mãos grossas dele, ásperas de cimento, descansavam soltas sobre o lençol. E era impossível olhar para aquelas mãos sem lembrar do que elas sabiam fazer. Mariana levantava devagar, descalça, sentindo o frio do piso de cerâmica subir pelos pés. Atravessava o corredor estreito sem acender a luz, porque ela conhecia cada rachadura, cada quina, cada lugar onde a tábua rangia. A casa tinha aprendido a calar junto com ela. Na cozinha, ela acendia o fogo do fogão velho com um fósforo porque o automático tinha quebrado fazia meses e ele nunca consertava. Punha a chaleira e, enquanto a água começava a esquentar, Mariana se olhava no reflexo da janela. 34 anos. Os olhos castanhos pareciam mais cansados do que tristes. E o cabelo, que um dia tinha sido a coisa que ela mais gostava em si, agora estava preso num coque apressado, com fios escapando dos lados como se também quisessem fugir. Ela tocou de leve o canto da boca, onde ainda havia uma marca pequena, quase apagada da última vez. Não doía mais, mas a marca ficava. Ricardo nem sempre tinha sido assim. Ela ainda lembrava do rapaz de 22 anos que aparecia na padaria onde ela trabalhava com um sorriso tímido, pedindo sempre o mesmo pão e fingindo que estava ali pelo pão. Lembrava do primeiro beijo numa noite de festa junina, da promessa feita debaixo de uma bandeirinha azul de papel crepom, das mãos dele segurando as dela como se fossem feitas de vidro. Mas alguma coisa quebra dentro dos homens em algum ponto da vida. E quando essa coisa quebra, são as mulheres por perto que sangram. Foi assim com ele. Primeiro foram as palavras, ditas baixo, quase brincadeiras. Depois as palavras ficaram mais altas. Depois as palavras viraram silêncio. E o silêncio é onde moram os punhos. Ela serviu o café numa caneca rachada, separou o pão, fritou o ovo do jeito que ele gostava, virado uma vez só, gema mole, e arrumou tudo na mesa antes dele acordar. Era esse o pacto invisível. Se ele acordasse e o café estivesse pronto, talvez o dia começasse manso. Talvez. Mariana aprendeu a viver de talvezes pequenos, do tamanho de uma migalha. Quando Ricardo apareceu na porta da cozinha, descalço, o peito nu, o cabelo despenteado, ele não olhou para ela. Sentou, tomou o café num gole longo, mordeu o pão e disse, sem levantar os olhos do prato, que ela tinha posto sal demais no ovo. Ela disse que sentia muito. Ele riu, daquele jeito que não era riso, e disse que ela só sabia sentir muito, que ela só servia para isso, para sentir muito e fazer pouco. Mariana baixou os olhos para o pano de prato nas suas mãos e começou a dobrar e desdobrar, dobrar e desdobrar, até ele terminar e sair para o trabalho sem se despedir. A porta bateu. A casa respirou. Ela respirou. Trabalhava de tarde numa lavanderia pequena no fim da rua, esfregando lençóis de gente desconhecida, sentindo o cheiro dos sabões e dos amaciantes entrar nas roupas dela e nos cabelos dela, como se ela mesma fosse virando uma roupa esquecida no varal. A patroa era uma senhora de voz curta que pagava em dia, e Mariana gostava daquele lugar porque ali ninguém perguntava nada. Ali ela podia simplesmente passar ferro, dobrar, etiquetar, e o tempo passava, sem precisar de palavras. Foi numa terça-feira de outubro, quando o céu estava daquele azul que só aparece depois da chuva, que ela viu Daniel pela primeira vez. Ele entrou na lavanderia trazendo um terno num cabide embrulhado em plástico transparente e pediu com uma voz baixa e educada se era possível ajustar a barra da calça, porque ele tinha emagrecido. Era um homem de uns 40 anos, alto, magro de um jeito que parecia mais cansaço do que magreza, com os olhos cinzas de quem já chorou muito num passado que ninguém perguntava sobre. Ele tirou o boné, segurou nas mãos e esperou. Mariana atendeu sem levantar muito o rosto, anotou o pedido, deu o ticket, e foi só quando ele estava saindo que ele parou na porta, virou-se devagar e disse, quase sem voz, "Obrigado, moça." Ninguém a chamava de moça fazia tempo. Aquela palavra simples ficou pendurada no ar da lavanderia depois que ele saiu, como uma roupa esquecida no varal, balançando. Ela não pensou mais nisso, tentou não pensar, mas ele voltou na semana seguinte com uma camisa para passar. E na outra, com um lençol que tinha um furo pequeno que ele perguntou se dava para remendar. E na outra, com nada nas mãos, só pedindo um copo d'água, porque o sol estava forte e ele tinha caminhado bastante. Mariana percebeu, sem querer perceber, que ele estava inventando motivos.
E o que mais a incomodou foi notar que aquilo não a incomodava como devia incomodar. Pelo contrário, ela começou, sem confessar nem para si mesma, a esperar a chegada dele. A reparar quando o sino da porta tocava por volta das 3 da tarde. A olhar pela janela quando demorava. Daniel não falava muito, mas quando falava, falava devagar, como quem escolhe as palavras para não machucar ninguém. Ele contou, num desses dias, que tinha sido professor de história numa escola pública, que tinha perdido a esposa para uma doença longa 5 anos antes e que depois disso tinha vendido a casa, parado de dar aula, e estava trabalhando como pedreiro numa obra perto dali, porque o silêncio das aulas tinha virado um barulho insuportável. Ele riu de leve quando disse isso, e o riso dele era o riso de alguém que aprendeu a rir das próprias dores, como quem cumprimenta um velho conhecido. Mariana não contou nada de si. Ele também não perguntou. Mas um dia, quando ela entregou o terno ajustado, Daniel olhou de leve para o pulso dela, onde havia uma marca roxa nova, mal escondida pela manga da blusa. Ele não disse nada, não fez cara de pena, não fez cara de raiva. Só olhou, baixou os olhos e disse com a voz mais quieta do mundo que se ela um dia precisasse de qualquer coisa mesmo, ele morava na Rua das Acácias, número 42. E saiu. Ela ficou parada atrás do balcão por muito tempo depois que ele foi embora. A patroa veio perguntar se estava tudo bem, e ela disse que estava, mas dobrou a mesma camisa 3 vezes seguidas, sem perceber. Naquela noite, Ricardo chegou bêbado, mais bêbado que o normal. Mariana já tinha jantado sozinha, já tinha lavado a louça, já estava deitada, fingindo dormir, quando ele entrou no quarto, tropeçando nos próprios pés, e começou a falar coisas que não faziam sentido. Coisas sobre o serviço, sobre o patrão, sobre o vizinho, e em algum ponto, sem motivo nenhum, ele começou a falar dela. Que ela era inútil, que ela era feia, que ela tinha envelhecido, que ele só ficava porque tinha pena. Mariana ficou de costas, encolhida, com os olhos abertos no escuro, sentindo cada palavra entrar nela como um prego pequeno num caixão pequeno. Ele puxou o lençol. Ela não respondeu. Ele puxou o braço dela. Ela não respondeu. E quando a mão dele subiu, ela fechou os olhos e por algum motivo, naquele momento, no escuro, ela viu o nome de uma rua. Rua das Acácias, número 42. Não foi naquela noite que ela saiu. Não foi na seguinte. As mulheres não saem quando deviam sair. Saem quando conseguem. E conseguir é uma coisa que se constrói devagar, gota a gota, como uma rachadura numa parede de concreto. Foi numa manhã de quinta. Ricardo tinha saído cedo. Mariana, em vez de ir trabalhar, ficou parada no meio da sala, olhando para a casa e percebeu com uma clareza que doía como uma luz forte demais que ela não tinha nada ali que fosse dela. A roupa, as panelas, os móveis, até as fotografias na parede, tudo ali pertencia àquela vida que não era mais vida. Ela pegou uma sacola de feira, colocou 3 peças de roupa, um caderno antigo onde ela tinha guardado, anos antes, alguns poemas que tinha escrito quando ainda era moça, e a fotografia da mãe, que tinha morrido quando ela tinha 15 anos. Só isso. Fechou a porta, devolveu a chave debaixo do tapete e saiu andando. Não foi direto para a Rua das Acácias. Ela andou pela cidade durante horas, sentou num banco de praça, viu crianças brincando, viu pombos disputando um pedaço de pão, viu o sol descer atrás dos prédios. Sentiu medo, sentiu vergonha, pensou em voltar, pensou que estava sendo dramática, pensou que ele ia mudar, pensou em todas as coisas que as mulheres pensam quando estão entre o que foi e o que ainda não é. E quando a noite começou a cair, que o frio começou a entrar por dentro do casaco fino, ela levantou do banco e caminhou na direção do número 42. A casa de Daniel era pequena, simples, de muro baixo, com uma roseira do lado da porta que mais parecia mato do que jardim. Ela tocou a campainha com a mão tremendo. Quando ele abriu, com uma camiseta velha e um pano de prato no ombro, ele olhou para ela, para a sacola, para o rosto dela e não fez nenhuma pergunta. Só abriu mais a porta e disse para ela entrar que estava esfriando. Ele esquentou um leite, fez um pão com manteiga e colocou na frente dela na mesa da cozinha. Ela não comeu. Ficou olhando para o copo, sentindo o calor do vidro nas mãos, sentindo o cheiro do leite quente e então, do nada, sem aviso, ela começou a chorar. Não foi um choro de telenovela. Foi um choro feio, daqueles que vêm de baixo, do fundo de um lugar que estava lacrado havia anos. Um choro que a sacudia e que parecia que não ia parar nunca. Daniel não tentou abraçar. Não disse para ela parar. Não disse que ia ficar tudo bem. Ele puxou uma cadeira, sentou na frente dela e ficou ali, em silêncio, deixando que ela chorasse o tempo que precisasse chorar. E quando ela finalmente parou, ele empurrou de leve o copo de leite na direção dela e disse, muito baixinho, que ela podia dormir no quarto dele, que ele dormia no sofá e que amanhã elas pensavam no resto. Foi assim que começou. Sem palavras grandes, sem promessas, sem juras.
Os dias seguintes foram estranhos para ela. Acordar e não ter medo, ouvir uma voz masculina e não se encolher, comer sem que ninguém comentasse o quanto ela comia. Daniel saía cedo para a obra, voltava no fim da tarde com as mãos sujas de cal, tomava banho e depois ficava lendo um livro na varanda, sem precisar de nada dela. Mariana começou a cozinhar, mas ele dizia toda vez, obrigado, toda vez. E aquela palavra simples, repetida, foi remendando devagar alguma coisa dentro dela que ela nem sabia que estava rasgada. Ela conseguiu um trabalho novo, numa biblioteca municipal pequena, organizando livros. A patroa da lavanderia tinha indicado depois que Mariana contou um pouco da história. A biblioteca cheirava a papel velho e a madeira, e Mariana, que tinha parado de estudar na 8ª série porque a família era pobre, começou a ler de novo. Lia escondido nos intervalos. Lia em casa, à noite, na varanda, ao lado de Daniel, cada um com seu livro, sem precisar conversar. Ricardo apareceu uma vez. Descobriu onde ela estava, bateu na porta da casa de Daniel num domingo de manhã, gritando coisas, dizendo que ela era dele e que ela tinha que voltar. Daniel abriu a porta, não gritou de volta, não bateu, não fez nada do que os homens em geral fazem. Ele só disse, com uma voz firme e baixa, que aquela mulher não era dele, e nunca tinha sido, que mulher nenhuma é de homem nenhum, e que se ele voltasse ali, a polícia ia ser chamada. E fechou a porta. Ricardo gritou mais um pouco do lado de fora, mas foi embora. E não voltou. Naquela noite, Mariana, deitada no quarto que tinha virado dela, ouviu Daniel mexendo na cozinha. Levantou, foi até lá descalça e o encontrou sentado na mesa com as mãos no rosto. Ele não estava chorando, estava apenas cansado daquele cansaço que vem quando a gente faz a coisa certa, mas a coisa certa custa caro. Ela sentou na frente dele, alcançou a mão dele em cima da mesa e segurou. Foi o primeiro toque entre os dois. As mãos dele eram ásperas de pedreiro, mas o jeito como elas seguraram a dela em resposta foi a coisa mais delicada que ela tinha sentido na vida. Eles ficaram assim durante muito tempo, em silêncio, com as mãos juntas em cima da mesa, e Mariana pensou que talvez fosse isso, no fim das contas, que as pessoas chamavam de amor. Não os fogos de artifício, não as palavras bonitas, não as promessas grandes, mas isso. Uma mão segurando outra mão no meio da cozinha depois de um dia difícil, sem precisar de nada além do que já estava ali. Os meses passaram, o inverno virou primavera, as acácias da frente da casa floresceram e o jardim que parecia mato virou jardim de verdade, porque Mariana começou a cuidar dele nos fins de semana. Ela voltou a escrever, naquele caderno antigo que ela tinha trazido na sacola. Escrevia coisas pequenas, frases soltas sobre as manhãs, sobre o cheiro do café, sobre o modo como Daniel piscava devagar quando estava prestando atenção em alguma coisa. Um dia ele leu por cima do ombro dela, sem querer, e disse, baixinho, que aquilo era bonito. Ela corou, fechou o caderno e sorriu pela primeira vez em muitos anos com os 2 cantos da boca subindo ao mesmo tempo. Ele a pediu em namoro num final de tarde, sentados no banco de cimento da varanda, com a luz alaranjada batendo na parede. Não foi grandioso. Ele só virou o rosto, olhou para ela e perguntou se ela aceitava ser, oficialmente, a mulher dos cafés da manhã dele. Ela riu. Disse que sim. E o beijo que veio depois foi um beijo demorado, de boca fechada primeiro, depois aberta. Um beijo de gente que não tem mais pressa porque já passou por todas as pressas que a vida tinha para dar. O casamento foi num cartório, com 2 testemunhas num sábado de manhã. Mariana usou um vestido azul claro que tinha comprado na feira, e Daniel usou o terno que ela mesma tinha ajustado, anos antes, quando ainda era a moça calada da lavanderia. Eles riram disso. Riram muito. E quando o juiz declarou os 2, marido e mulher, Daniel não a beijou na hora. Ele só pegou as mãos dela, encostou a testa na testa dela e ficou assim, olhos fechados durante alguns segundos. Como quem agradece a alguém que não está ali. Como quem sabe que algumas felicidades chegam tarde e por isso mesmo precisam ser recebidas com mais calma do que pressa. Mariana, naquele momento, com a testa encostada na dele, pensou em todas as Marianas que ela tinha sido. Na menina da padaria que servia pão, na noiva de bandeirinha azul, na mulher que dobrava panos na cozinha enquanto o marido falava grosso, na que acordava antes do galo, na que escondia marcas no pulso. E pensou que todas aquelas Marianas tinham aguentado, tinham resistido, tinham feito força no escuro para que essa Mariana de agora, essa de testa encostada na testa de um homem bom, pudesse existir. Ela não as esqueceu. Ela agradeceu cada uma. A vida deles continuou simples. Daniel voltou a dar aula num colégio noturno. Mariana terminou os estudos, fez supletivo e depois passou no vestibular para letras na universidade pública, aos 38 anos, sentada entre meninos e meninas que poderiam ser seus filhos, sem nenhuma vergonha, porque vergonha era uma coisa que ela tinha deixado para trás, junto com a chave debaixo do tapete daquela casa que não era casa. Ela estudou, ela escreveu. Ela publicou, anos depois, um livro pequeno de contos dedicado a uma mulher chamada Minha Mãe e a um homem chamado Meu Marido, sem nomes,
porque nomes, ela aprendeu, importam menos do que o que as pessoas fazem por nós quando ninguém está olhando. E nas manhãs, ainda hoje, ela acorda antes dele, mas não no escuro, e não com medo. Ela acorda porque gosta dos primeiros minutos da casa, da luz entrando devagar pela janela da cozinha, do barulho da chaleira começando a cantar. Faz o café, põe a mesa e fica esperando, com as mãos em volta da caneca quente, o som dos passos dele descendo a escada. Quando ele aparece na porta da cozinha, descalço, com o cabelo despenteado, ele olha para ela. Ele sempre olha. E sorri. E é nesse sorriso, todos os dias, que Mariana se lembra do que descobriu tarde, mas descobriu a tempo. Que existe diferença entre um homem que dorme ao seu lado e um homem que acorda olhando para você. E que toda mulher mesmo, merece ser olhada assim, pelo menos uma vez na vida, antes de morrer. E ela foi.